Nesse vídeo nós vamos falar das relações entre carga, esforço cortante e momento fletor. As relações que existem, então, entre essas quantidades físicas. E essas relações, elas são bem importantes na construção de diagramas de solicitações, especialmente do momento fletor, certo? Esses diagramas, a construção, o desenho, pode ser facilitado se essas relações elas forem consideradas. E é isso que a gente vai ver, então, tanto nesse vídeo quanto em exemplos posteriores. Aqui, para tanto, então, para demonstrar que existem essas relações que serão empregadas, a gente tem essa estrutura apresentada, uma estrutura genérica, uma viga, com um carregamento aqui genérico aplicado, um Q, uma carga distribuída que varia ao longo do seu comprimento. E nós vamos considerar uma pequena parcela aqui dessa viga, entre C e C', pequena parcela dx, que está representada também nessa figura ao lado. Então, nós temos uma pequena fatia dx, tem duas seções transversais, uma C e outra C'. Nós temos a carga aqui representada, então nós temos o diagrama de corpo livre, nós temos a carga distribuída representada, nós temos a carga estaticamente equivalente a essa carga distribuída, que ela é aproximadamente Q dx, certo? O comprimento aqui é dx, e ela é aplicada aqui no centroide em aproximadamente dx sobre 2, e além disso, uma vez que a gente cortou essa parcela da estrutura, a gente também representou o que acontece nessas seções internas, em termos de cortante, momento fletor, cortante e momento fletor. Se a gente tem determinados valores aqui numa seção, a gente tem numa seção um pouco mais distante, mas um pouco dx, uma pequena parcela dx, a gente tem uma pequena variação dessas quantidades. Para verificar primeiramente as relações entre carga e esforço cortante, serão consideradas as forças nesse diagrama de corpo livre que estão dispostas em Y, serão somadas essas forças. Então, nós temos aqui, considerando para cima positivo, nós temos V menos Q dx e menos essa outra quantidade que acontece nessa face C'. Fazendo o somatório aqui de alguns termos, esses dois termos desaparecem, a gente acaba com essa relação aqui e integrando, fazendo a integração, multiplicando essas quantidades e fazendo a integração entre os pontos D e C, que seriam um ponto C e um ponto D da estrutura, a gente tem, então, que a diferença de cortante entre esses dois pontos nada mais é do que essa quantidade aqui, essa integral, lembrando que essa aqui é uma função, que pode ser uma função constante, uma função linear, uma função qualquer que caracteriza a carga, e essa quantidade aqui nada mais é do que a área sob a curva de carregamento entre os pontos C e D. Além disso, é importante enfatizar que essa expressão aqui, que foi deduzida, ela não é válida em um ponto de aplicação de carga concentrada. A gente fez uma dedução em uma situação em que nós tínhamos uma distribuição de carga, aqui uma carga distribuída nesse trecho da estrutura, certo? Essa é a relação que nós vamos poder utilizar no diagrama de cortante, lembrando que a diferença do cortante entre dois pontos é menos a área, a integral, sob a curva de carregamento entre esses dois pontos que estão sendo avaliados.
A segunda relação que nós empregaremos, e mais empregaremos, inclusive, é aquela entre o esforço cortante e o momento fletor, certo? Ela é obtida quando a gente faz, então, considerações sobre o equilíbrio de momento em relação a essa seção C'. Então, se nós fizermos o somatório de momentos das quantidades que aparecem aqui nesse diagrama de corpo livre, nós temos esse momento aqui, lembrando que aqui nós estamos fazendo equilíbrio, e aí a gente pode utilizar como momento positivo essa quantidade, e, portanto, essa quantidade será negativa se nós considerarmos essa quantidade positiva. Então, nós temos menos M, menos o momento dessa quantidade em relação a esse ponto, porque esse V vezes esse braço de alavanca em relação a essa seção provoca um momento negativo, entrando, mais o momento dessa quantidade aqui vezes esse braço de alavanca, porque nesse caso, essa carga, que é equivalente à carga distribuída, provoca um momento saindo, e mais esse momento que existe nessa seção. É isso que está escrito aqui, certo? Utilizando-se dessa expressão, e lembrando que quando dx tende a zero, dx ao quadrado também tende a zero, mas essa parcela, ela vai ao quadrado, então ela é muito menor do que essa parcela. Então, essa parcela, ela pode ser desconsiderada porque ela vai em x ao quadrado, ela pode ser desconsiderada da expressão, e essa quantidade e essa quantidade desaparecem, nós ficamos, então, com esse termo, certo? Mais esse termo, que resulta nessa expressão. Essa é uma segunda expressão bastante importante para nós, já foi apresentada a primeira anteriormente, e ela indica, então, que quando o cortante é nulo, nós temos um momento fletor máximo. Isso é um resultado relevante para nós que nós podemos utilizar nos nossos diagramas de solicitações. Cortante nulo, teremos nesses pontos momento fletor máximo. Novamente, integrando entre os pontos C e D, se nós considerarmos um ponto C e um ponto D dessa estrutura e nós quisermos, então, trabalhar com a diferença que existe entre esses dois momentos, a integração dessa equação nos diz que a diferença dos momentos entre esses pontos é essa integral da função cortante. V pode ser uma quantidade constante, pode ser uma quantidade linear, pode ser quadrática, pode ser uma expressão, uma função qualquer. Essa quantidade aqui, ela representa, é uma integração, representa a área sob a curva do esforço cortante. Entre os pontos considerados, que são C e D. Lembrando que essa dedução dessa expressão não é válida, essa expressão 2, ela não é válida se um binário, se um momento estiver aplicado entre esses pontos considerados. A nossa dedução aqui, que foi com base nessa estrutura e nesse diagrama de corpo livre da parcela da estrutura, não existia, então, um momento concentrado. Desta forma, nós podemos dizer, então, que se nós tivermos uma carga constante, nós teremos um esforço cortante representado por uma função de primeiro grau e um momento fletor de segundo grau.
Se nós tivermos uma carga de primeiro grau, função de primeiro grau, linear, nós teremos o esforço cortante, que é uma parábola, e nós teremos, então, uma função cúbica lá como momento fletor. E assim, conforme a gente vai aumentando o grau aqui da carga, dependendo da complexidade de carga que a gente tem, em geral a gente tem carga distribuída constante e carga distribuída linear, mas se a gente tiver outras situações, a gente também pode, então, aumentar o grau da função para saber como é que vai ser o esforço cortante ou o momento fletor. Essas relações são utilizadas na construção dos diagramas de solicitações.